2 mortes no Rio de Janeiro, 3 no estado de São Paulo. Uma em Santos, outra em Cesário Lange, que fica para os lados da rodovia Castelo Branco, o pessoal que vai ali sentido Sorocaba, passando ainda, né? Tatuí, a cidade de Cesário Lange, quando a árvore caiu em cima de um carro e o motorista morreu. Em São Sebastião, litoral de São Paulo, um pescador naufragou, morreu. E em Santos, a árvore caiu em cima de uma pessoa em situação de vulnerabilidade, um morador de rua. E ainda tem um acréscimo da pessoa desaparecida, que a Roberta falou pra gente, uma pessoa desaparecida em Paraty. Bom, enquanto a gente continua nessa, não digo nem repetição de imagens, mas amontoado de imagens, olha quantos trabalhadores para dar conta só dessa área. E aí você vê que é um trecho já de rodovia. Isso aqui é em Paraty. Paraty tem a Rio Santos, né, que mas conecta todo o litoral do estado de São Paulo, passa ali até pelo litoral norte, chega até Paraty. Professor, bom dia. Bom dia. Bom dia. Ontem nós estávamos aqui falando sobre o tornado no Rio Grande do Sul, terremoto no Japão, incêndio na Espanha e na França. Aí hoje nós estamos aqui para falar de uma ventania que causou problemas em inúmeros lugares. Já estava previsto? A nossa meteorologia tem capacidade para conseguir prever que isso ia acontecer? Olha, nós tínhamos a previsão de eventos fortes, porque era uma progressão de uma frente fria que subiu rapidamente do sul e encontra uma atmosfera aquecida e com muita umidade, mas não havia uma perspectiva, assim, uma projeção de vários dias de antecedência para a ocorrência desse tipo de situação. Houve um alerta, né, com a possibilidade de ocorrência de ventos fortes, cerca de 24, 48 horas antes, mas é claro que dimensionar isso do ponto de vista meteorológico, fala assim, olha, os ventos vão superar 100 km por hora em tais regiões, isso acaba sendo um pouco difícil. Havia uma previsão de que isso poderia acontecer, mas isso não significa que essa previsão permitisse que medidas estruturantes fossem tomadas, né? Na verdade, são só medidas emergenciais no sentido de alertar a população para evitar se abrigar embaixo de árvores, junto a postes, enfim, as medidas mais tradicionais de buscar abrigo em lugares tradicionalmente mais seguros. Pois é, professor, eu até ia lhe perguntar se o fato de nós termos uma engenharia no Brasil com casas, algumas têm uma grande estrutura, mas quanto mais humilde, a gente sabe como são as casas, né? Mais simples, porque as pessoas estão sobrevivendo ali, diante da adversidade econômica e conseguem comprar o que podem para a casa delas. Quando bate uma ventania como essa, esses muros, por exemplo, eles já dão ali as caras de um dos motivos que é a gente não ter um país que tem uma estrutura para grandes adversidades, como o Japão, que é super preparado, por exemplo, para terremotos. Mas, ao mesmo tempo, eu te perguntar sobre isso não é a totalidade. Por quê? Teve gente que morreu porque o barco naufragou, gente passando de carro na rua porque a árvore caiu. Em Santos, foi a árvore também que caiu em cima de um morador. E no Rio de Janeiro, o muro que desabou. Para ontem, a gente tem que repensar essas estruturas nossas, né? Olha, veja, você cita a cidade de Santos. Ela é uma cidade com um bom nível de preparo para eventos, obviamente não tão extremos, mas para eventos intensos, né? Então, ela tem um trabalho de prevenção em relação à fiação elétrica, em relação às árvores. Um dos grandes problemas de Santos é a ocorrência de alagamentos, de enchentes, por conta, às vezes, da dificuldade de escoar a água da chuva, devido ali ser uma cidade litorânea e, às vezes, uma situação de ressaca, realmente essa água acaba ficando represada. Mas surpreende a vulnerabilidade da cidade. Eu estou tomando como exemplo porque ela é uma cidade que se preparou, em determinada medida, para ocorrências intensas. Obviamente que essa é uma ocorrência extrema e aí requer um outro olhar, porque, infelizmente, eu caio naquele lugar comum dizendo que esse é um novo normal. Esses eventos, eles vêm se tornando cada vez mais frequentes, cada vez mais intensos, eles vêm se repetindo e a gente precisa repensar
muito da estrutura urbana no sentido de adaptar essa estrutura para esse tipo de situação. Uma dúvida, professor. O senhor fala muito sobre El Niño para a gente, né? Inclusive, ontem mesmo, sobre El Niño, a gente compartilhou uma reunião ministerial, que eles estavam lá, os ministros também dizendo, entendendo ainda mais sobre o El Niño e como é que a gente pode se antecipar com os problemas que podem chegar. O de ontem, a gente tem como já fazer essa correlação? Sim. Isso tem relação direta com o El Niño? Tem relação com o El Niño, porque o El Niño, ele permite, nós temos aí duas situações que podem ocorrer. Uma delas é do bloqueio atmosférico, que às vezes acontece, que represa as frentes frias na região sul, elas não conseguem progredir. Então isso faz com que aumente muito as chuvas, por exemplo, no Rio Grande do Sul, às vezes em Santa Catarina. Mas quando não ocorre esse bloqueio, essas frentes frias, elas acabam passando muito rapidamente. Elas sobem muito rapidamente pelo litoral. E foi o que aconteceu ontem. Essa frente fria, ela sobe, encontra uma atmosfera muito aquecida, né? Nós tivemos aí episódios de calor em dias anteriores, essa atmosfera estava aquecida, encontra essa frente fria, essa umidade, esse choque acaba gerando esse tipo de situação. É claro que eu estou simplificando aqui ao máximo, não entrar em detalhes técnicos que nem sempre ajudam as pessoas comuns entenderem o que está acontecendo. Mas tem uma relação direta com o El Niño, tem uma relação com o aquecimento dos oceanos. Os oceanos, eles estão muito aquecidos, mais do que em períodos normais para essa época do ano. Então, todo esse contexto de mudanças climáticas com o El Niño, que vai se intensificando, cria esse tipo de contexto, cria esse tipo de situação e, infelizmente, volto a dizer, não é algo que a gente possa botar na conta, olha, aconteceu hoje, talvez aconteça daqui a 10 ou 20 anos. A tendência é que isso, infelizmente, se repita. E aí, pensar nos orçamentos, né? Pensar no orçamento federal, orçamento estadual. Eu preciso ir para o sul do país, mas eu quero pedir uma gentileza da gente colocar de novo aquela imagem da parede do muro caindo no Rio de Janeiro. Porque é aquela imagem justamente, porque aí, entre as pessoas que perderam a vida, está o ex-atacante do Botafogo, que foi atingido e morreu em Ventania, no Rio de Janeiro. Matéria que está em nosso site, inclusive. O Tássio, de 41 anos, foi uma das vítimas fatais nesta quarta-feira. Ex-atacante que defendeu Botafogo e Red Bull Bragantino, entre outros clubes, faleceu, foi atingido por esse muro que caiu em Santa Teresa, na zona sul do Rio de Janeiro, pelos ventos que chegaram à cidade. Então, a gente está aqui, né, tentando raciocinar nesta manhã de quinta-feira, diante de tudo que aconteceu na quarta-feira. É claro, eu estou citando aqui a identidade, o nome, né, do jogador, mas com toda certeza daqui para frente, após as informações serem expostas pelas famílias, a gente também vai compartilhando com vocês, tá bom? Parte daquilo que as famílias também permitirem de identidades, idades e quem eram as pessoas que perderam a vida. 5 pessoas morreram com a ventania das últimas horas. O professor Pedro Cortes volta ainda hoje com a gente, nosso analista de clima e meio ambiente.